Bom dia, Escola de Profetas. Bom dia. Na verdade, um bom sábado, não é verdade? Feliz sábado. Feliz sábado, professora. Feliz sábado. Feliz sábado. E feliz sábado também para você aí que está nos acompanhando. E que dia maravilhoso, né? Que o Senhor nos deu, um dia de tantas bênçãos, de cura que Ele promete também e de restauração. E quem entre nós não precisamos de cura, né? E hoje é um momento especial de irmos até o Senhor Jesus e ser carregado das bênçãos de Deus. Então, vamos fazer uma oração para iniciarmos esse culto? Amém. Senhor Deus e Pai, nós louvamos o Teu nome por todas as bênçãos e por tudo que o Senhor tem nos dado, Pai. Que realmente esse dia possa ser um dia diferente em nossa vida, Pai. Que nós possamos ser batizados com o Espírito Santo, Pai, e recebemos tudo aquilo que o Senhor promete para nós, Pai. Que nós também possamos, Pai, abençoar a vida de quem passar perto de nós, Pai. Possamos ir à igreja, louvar o Senhor, Pai, e sair dali renovados, ó Pai. Obrigado pelo Teu poder, pela Tua graça, que todos os dias está disponível para nós, Pai. Nós louvamos o Teu nome e agradecemos o Senhor por esse dia. Em nome de Jesus. Amém. E não existe, Jennifer, ninguém que continue, né, que vai até o Senhor triste, mas continue triste, né? O Senhor nos promete, nos dá a alegria. E nós vamos louvar o Senhor hoje com o hino de número 167. Tão triste eu andava. Pois andávamos, né? E quando nós encontramos o Senhor, nós nos tornamos felizes, né? Amém. E nós vamos... Então, Jennifer, agora nós vamos para um momento muito especial. Agora de recitarmos a palavra do Senhor. Sim. E o nosso verso está em João 16:15. E no 3 nós vamos recitá-lo, tá bom? 1, 2, 3. João 16:15. Tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso vos disse que há de receber o que é meu
e vou-lo há de anunciar. João 16:15. João 16:15. Tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso vos disse que há de receber o que é meu e vou-lo há de anunciar. João 16:15. João 16:15. Tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso vos disse que há de receber o que é meu e vou-lo há de anunciar. João 16:15. Amém. Nós vamos ir muito bem na prova do verso. Amém. E agora, um momento mais especial ainda, Sim. que é o estudo da palavra do Senhor. E que realmente o Senhor tem palavras preciosas para você e para mim também. Sim, que Deus te abençoe. Amém. Bom dia para você. Bom dia. Começou o friozinho, não é? Daqui a pouco vocês vão ver como é que é morar na montanha, né? Lá vem o frio, mas é gostoso o frio. Também é realidade que o frio não fica para sempre. Daqui uns dias, pela graça e poder de Deus, nós vamos morar num local onde não vai ter esses intempéries, essas dificuldades. E eu estou falando isso para os alunos, para os nossos queridos da Escola de Profetas, com o intuito de dizer para você que está em casa, que está chegando a hora da nossa redenção. O que nós estamos vendo na rua, o que nós estamos presenciando neste século, nesta época do ano 2021, começando no ano passado, né, que foi uma continuidade, certamente uma continuidade de todas as misérias que Satanás está pronto para fazer neste planeta, são indícios de que Jesus está voltando. O Senhor Deus virá para levar-nos embora daqui, você sabe disso. Daqui uns dias, pela graça e poder do Senhor, todas estas informações que a Bíblia trouxe para nós vão se concretizar. Eu não sei se você viu no ano bíblico de hoje, essa parte tão importante de 1 Reis capítulo 4, o versículo 20, que eu quero fazer um destaque nisso, antes de sair daqui para virem as pessoas que devem fazer esse ano bíblico. 1 Reis capítulo 4, verso 20, o que diz ali? Quem que pode ler isso bem alto para mim, por favor? Eu sei que você que está em casa está lendo, né? Então alguém também pode ler, por favor. Eu queria muito que você lesse. Quem pode ler bem alto? Diz assim: eram, pois, os de Judá e Israel muitos, como a areia que está junto ao mar em multidão, comendo e bebendo e alegrando-se. Ok. O que você entendeu desse verso? O Senhor Deus cumpre o que promete. Ele, quando chamou a Abraão, Abraão era junto com a sua esposa. E ele disse: eu farei com que a sua descendência seja como a areia do mar. Daqui uns dias, meus irmãos, pela graça e poder de Deus, vamos estar ali no céu. Quando Jesus vier nos buscar, nos levar embora daqui, seremos multidões de todas as eras, de todos os tempos, de todos os momentos. E para que o Senhor Deus nos leve, nós temos que estar em conformidade. Você vai levar também a Pipi é a boneca dela, tá bom? Eu vou levar a Pipi. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa, daqui uns dias, pela graça e poder de Deus, estaremos lá. Mas para que isso aconteça, precisamos estar dentro do pedido do Senhor. E muitos de nós acabamos errando por pura ignorância. Nós não nos atemos a estudar e a buscar as coisas que o Senhor Deus nos pede. Olha que chance essa que temos de estar fazendo ano bíblico, de descobrir a vontade de Deus. Eu estou aqui com um livrinho na mão. Eu sei que nos primeiros dias do ano bíblico, você entrou em contato com essa informação escrita, não é? Aqui nós temos esse livrinho com as datas, os dias. E hoje nós já estamos aqui no dia 25 de março já. O dia 25 de março, com todas as informações que deveríamos estar recebendo. Esse livro, ele é dividido por meses, né? E por dias. O que se deveria estudar em cada dia. Dê uma olhadinha o que é que está escrito aqui, em dia 25 de março, como sendo a responsabilidade para nós termos lido hoje. Segundo Crônicas 1 e 1 Reis 4 a 6. E a parte do patriarca, do Profetas e Reis, aliás, Profetas e Reis, né? Não estamos mais no Patriarcas e Profetas. Seria o capítulo 1, que é Salomão. E também a lista de versos que nós temos, com todos os versinhos que podemos decorar e manter na mente. Manter versos na mente faz uma diferença tremenda. E você que está aí pode dizer, mas aonde eu encontro isso?
Volta nos estudos número 1 a 5, onde você vai encontrar ali a maneira de você imprimir para que você tenha na sua casa e passar para outras pessoas. Mas deixa eu falar uma coisa para você, antes de virem aqui a Duda e o irmão Francinaldo. Queridos, nós precisaremos de muita força. O Senhor Deus avisa antes que a coisa aconteça. O Senhor Deus sempre prepara seu povo antes que a miséria nos alcance. E virá uma miséria como nunca aconteceu na história da terra. Nunca. Eu estive anteontem no centro da cidade, eu tomei um susto de ver as pessoas perdidas, sem saber para onde olhar. Aquela grande quantidade de gente parada para fora das portas, porque elas não podem sair a trabalhar. Os locais fechados, as portas dos comércios fechados, e as pessoas sem saber como agir. Alguns lançando mão da impiedade, porque eles pensam que com essa maneira eles vão conseguir alimentar sua família. Irmãos, quando o mundo se entrega para aquilo que Satanás quer, gosta, aquilo que Satanás, que é do reino dele, Satanás entrando numa vida só vem para roubar, matar e destruir. E é o que nós estamos vendo hoje num mundo entregue ao maligno. Retire a sua casa dessa situação. Se envolva com as coisas da Bíblia. Estude e ore. Passe avante isso. Faça com que as pessoas conheçam essas verdades. É a tua chance não só de ser missionário, mas de ajudar a salvar o mundo. Está na nossa mão, nós fazemos parte dessa multidão numerosa. Está na nossa mão ajudar as outras pessoas. Eu imploro para você, em nome de Deus, que segure na sua mão o que você tem. Daqui uns dias isso tudo termina, daqui uns dias acaba, e nós precisamos, pela graça e poder de Deus, estar preparados. Irmãos, eu não tenho dúvida, essa serva que está falando com vocês, eu não tenho dúvida de que nós estamos nos últimos segundos da história da Terra. Será na nossa geração. Daqui uns dias fecha o cerco completamente, o domingo será imposto. Você que está nos ouvindo, não pense que isso é uma conversa de adventista, isso é bíblico. O domingo será imposto, e quem não estiver guardando o sábado vai aderir às misérias e aos costumes do mundo, e Jesus não poderá levar para o céu. Essa é a verdade, eu preciso ser clara com você. As duas doutrinas que ficarão claras nesses últimos dias como sendo um problema, uma miséria para esse planeta, é a doutrina da imortalidade da alma. A alma é mortal, a alma é mortal, entende? E infelizmente Satanás jogou no mundo essa desgraça de dizer que a alma é imortal, e nisso então criou as bases do espiritismo. E a outra grande mentira, grande erro e falácia que o diabo jogou no mundo é dizendo que Deus mudou o sábado para o domingo. Nunca isso aconteceu, nunca, nunca. Em nome de Jesus, eu gostaria que você, com esse apelo na sua casa, parasse para pensar. Hoje é dia de você pensar. Já teremos daqui a 2 dias o sábado, e você vai poder, pela graça e poder de Deus, colocar sua casa em dia. Está na hora de você tomar uma posição, e a sua posição, em nome de Deus, que seja certa. Por favor, irmãos, podem vir. Nessa manhã, nós estudamos, como a professora Maísa já disse, 2 Crônicas, capítulo 1, 1 Reis, capítulo 4 a capítulo 6 e o capítulo 1 do Profetas e Reis. Que bom termos começado mais um livro, né? Significa que estamos avançando cada dia mais. E já aqui no capítulo, em 2 Crônicas, no capítulo 1, há um momento da história de Salomão que é muito bonito. Porque Salomão, quando foi posto como rei sobre Israel, ele foi no monte de Gibeão e foi lá oferecer sacrifícios, holocaustos ao Senhor. E ele ofereceu 1000 holocaustos, era muita coisa em favor do povo de Israel. E é uma ação muito bonita dele para honrar o Senhor também. E naquela mesma noite, o Senhor pergunta para ele, o Senhor fala para ele que daria qualquer coisa que Salomão pedisse, era só ele pedir. E Salomão pede algo muito bonito, que foi a base do nosso estudo hoje, praticamente, que foi que Salomão, ele pediu sabedoria ao Senhor. Ele pediu um coração que escutasse a palavra do Senhor e que entendesse os seus preceitos, para que ele pudesse julgar o povo de Israel. E o Senhor fala que se alegrou com aquilo que Salomão pediu e que daria um coração bom para ele, um coração sábio para Salomão. E que também ele, além de dar isso, daria riquezas e muitas outras coisas para Salomão. E o reino de Salomão, se Salomão andasse no caminho do Senhor, seria engrandecido também. Dudinho, deixa eu comentar um detalhe. Para este mundo, deixa eu comentar um detalhe.
Para este mundo, sabedoria é conhecimento de livros, é ter várias faculdades, é conhecer grandes escritores, é se envolver com as mentes poderosas de homens que viveram antes de nós. Mas sabedoria para Deus é praticar justiça, é ter capacidade de discernimento para praticar a justiça, para exigir justiça, para julgar com justiça, ok? E justamente esse foi o sentido quando Salomão pediu, né? Porque em algumas versões fala, dai-me um coração compreensivo, mas no original se está um coração ouvinte. Então a sabedoria consiste justamente em estar pronto para ouvir todos os lados, os dois lados, e então só aí tomar a sua decisão. E ele pediu esse tipo de coração ouvinte, esse tipo de sabedoria, justamente para julgar o povo, ao qual ele ficou na responsabilidade de cuidar, né? E esse julgar, dar-se a entender, orientar, guiar e governar com justiça e integridade. David, as duas coisas, pode deixar assim, as duas coisas nas quais erramos muito é no julgamento e na escolha. Os seres humanos erram no julgamento, eles olham uma situação e julgam errado. Eles ouvem uma situação e julgam errado. E eles decidem errado. Então essas duas coisas nós precisamos muito de Deus. Senhor, nos dê sabedoria, discernimento para saber como julgar e como ouvir direito, como decidir direito. E logo após isso, eu lembrei de uma frase que é de um escritor, que eu não lembro se é Sócrates ou René, que ele diz que ele também fala sobre a sabedoria. E ele diz que a sabedoria é o conhecimento de quanto você é inculto, de quanto você da sua ignorância, o conhecimento da sua ignorância. Então, sabedoria também pode se resumir nisso. Nós devemos conhecer a nós mesmos, porque assim nós também vamos poder começar a sermos sábios. E no livro diz que quando uma pessoa, para você identificar uma pessoa sábia, é um líder que entre uma comunidade de muitas pessoas, em vez de ficar brigando e falando o que está pensando, ele vai lá e ora pelaquela pessoa. Isso é uma pessoa verdadeiramente sábia, um líder verdadeiramente sábio. Ok, e se tinha alguma coisa em Salomão que podemos dizer que era louvável, é que apesar de ele ser tão sábio, tendo a sabedoria divina, ele não quis governar sozinho. Ele buscou junto a ele pessoas que pudessem liderar com ele, porque o verdadeiro líder ele faz isso. Ele toma a posição que foi lhe dada, porém ele prepara outros para fazer a mesma coisa. Isso que nós aprendemos aqui na Escola de Profetas. E aqui no capítulo 4 de 1 Reis, no livro de 1 Reis, capítulo 4, fala isso. Fala que ele, no verso 2 ali, fala que ele tinha príncipes. No verso 3 fala que ele tinha seus secretários, tinha seu cronista. No verso 4 fala que ele tinha alguém sobre o exército. No verso 5 fala que ele tinha os provedores para a casa real, que tinha alguém ali que também era um amigo do rei, alguém muito importante, era o conselheiro real. Enfim, Salomão, ele dá as tarefas para cada um, porque isso ajuda no seu quesito pessoal também. Porque quando nós tomamos todas as responsabilidades, sendo que tem alguém para nos ajudar, às vezes nós nos sobrecarregamos. Isso, nós que vamos ao campo missionário temos que aprender, porque nem sempre estaremos ali, né? E aqui Salomão vai dando as funções a cada um, e nós podemos ver aqui o provimento diário para o reino. Era algo, né, extraordinário, como diz no Nordeste, né? Eu uso essa frase sempre, porque a gente usa algumas palavras que não usam em lugar nenhum do mundo. Ele era estribado, né? A gente fala aqui assim, ele tinha muito, mas esse muito não provinha dele, porque Deus prometeu: olha, já que você não me pediu riqueza, mas junto com a sabedoria eu vou te dar riqueza também. Mas esta riqueza, Salomão, ele compartilhava, ele administrava corretamente. Interessante isso, né? Agora no verso 25 do capítulo 4, eu gostaria de destacar este verso, porque diz assim, ó: e Judá e Israel habitavam seguros, cada um debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira, desde Dan até Beceba, todos os dias de Salomão. Interessante isso, porque diz que eles estavam habitando seguros ali, debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira.
Isso não acontecia sempre e dificilmente aconteceu antes de Salomão. Porque quando o povo fazia isso é porque ele demonstrava que eles estavam realmente livres da guerra, estavam ali seguros, estavam contentes com a situação. E na verdade, esse é o significado do nome Salomão. Salomão significa paz, né? Alguém que está pacífico. Este é o significado do nome Salomão. E o reino dele não teve guerra, por isso que no tempo dele e por meio dele é que o templo foi edificado, né? A casa, como diz a versão fiel, foi edificada. Bom, e já no capítulo 5, Salomão ele faz aliança com Irão, que era o rei de Tiro, e era muito amigo de Davi também. Ele fala que depois, quando Salomão vai conversar com ele, que ele precisava de cedros para construir a casa do Senhor. Ele vai lá e fala que daria e que Davi teve um filho com um coração muito sábio, com um coração que tinha entendimento mesmo. E ele diz que daria, mas eu achei isso muito interessante, porque ele diz que daria os cedros para a construção da casa do Senhor, mas que Salomão teria que dar para ele também algumas coisas. E Salomão foi ali e ele deu, vamos dizer, na linguagem que daria, o que ele deu para o rei de Tiro, seria 4.400.000 litros de couros. E era muita coisa, porque ele queria para o reino dele também, e eles faziam aquela troca de alimentos, trocas também de cedros para a construção da casa do Senhor. E ali ele começa a fazer os preparativos para construir um templo para o Senhor habitar, que isso já tinha ficado na cabeça do seu pai Davi que tinha pensado que o Senhor precisava de uma casa e o Senhor precisava de um lugar para habitar. Okay. No capítulo 6, Salomão edifica o templo, e é algo que nós vamos estudar mais profundamente amanhã com o livro Profetas e Reis. Mas algo destacável aqui é que no verso 7 fala o seguinte: edificava-se a casa com pedras preparadas, como as traziam se edificava, de maneira que nem martelo, nem machado, nem nenhum outro instrumento de ferro se ouviu na casa quando a edificavam. O que é que denota este verso? Que informação quer nos passar? Eu acho isso extraordinário, porque Salomão tinha uma reverência tão grande para com Deus, e o lugar onde Deus ele acreditava que habitaria, que era o templo onde ele estava edificando, que ele não permitiu que se fizesse barulhos ali, nem mesmo na construção. Isso nos faz refletir sobre quando nós estamos na presença do Senhor. E nas regras da escola aqui nós aprendemos que a presença do Senhor conosco é constante, não apenas na igreja. Mas falando de igreja, nós temos que ter uma reverência ainda maior, porque estamos ali em um culto coletivo e o nosso testemunho pode ser uma bênção ou uma maldição para quem está conosco. Salomão, ele se ateve nisso aqui. Agora, o interessante é que Salomão, ele deu o melhor para a casa de Deus. Se ele habitava em um lugar bonito e rico, que era o seu palácio, ele não permitiu que a casa de Deus fosse de qualquer maneira também. Agora, no capítulo 1 aqui do livro Profetas e Reis, nós podemos ver que o reino de Davi e de Salomão foi uma oportunidade para que a igreja de Deus pudesse avançar na terra. Peraí, era chamada Igreja de Deus, o povo de Israel? Sim. A Igreja de Deus? Vocês não acham isso interessante? Sim. Então quer dizer que a Igreja do Senhor não nasceu há 100 anos, 200 anos atrás. A Igreja de Deus não nasceu porque algumas pessoas se envolveram e criaram uma igreja ou decidiram criar uma igreja. Aqui o Senhor Deus chama de igreja dele o ajuntamento do povo de Israel. Muito bem. E isso é interessante porque esse foi o propósito divino, né? Disso aqui no primeiro parágrafo, que produziram-se conversões, no final do primeiro parágrafo, produziram-se conversões e a igreja de Deus na terra se ampliava e prosperava. Porque as barreiras foram sendo quebradas pelo testemunho pessoal do reinado de Davi e Salomão. Os povos puderam perceber que o Deus que guiava aqueles reis
era maior do que os deuses que guiavam a eles mesmos. As nações pagãs puderam perceber isso. E nós podemos ver no relato de hoje, nos textos lidos, que os reis de todos os povos, de todas as nações, vinham até Salomão para poder ouvir de sua sabedoria do que ele tinha a lhes falar. Agora, interessante que Salomão, ele pediu a Deus sabedoria e entendimento para poder honrar a Deus ou corresponder à honra que ele havia recebido de Deus. Isso é interessante nós destacar, porque quando nós tivermos diante de Deus para pedir alguma coisa, nós temos que analisar se isso irá honrar ao Senhor, ou então para corresponder à honra já recebida. Isso é discernimento espiritual. E Salomão, ele teve em suas mãos a oportunidade de estabelecer um reino de justiça. Agora, Duda, na juventude, Salomão, ele fez uma escolha. E você, que está na juventude, poderia ler para nós aí qual foi a escolha que ele fez na juventude? Está no livro Profetas e Reis, vamos ver que na segunda folha, no comecinho do capítulo, começa assim o parágrafo. Na juventude, Salomão fez a sua escolha, e diz assim: na juventude, Salomão fez a sua escolha que fizera Davi, e por muitos anos andou retidão, na sua vida marcada com estrita obediência aos mandamentos de Deus. Logo no início do seu reinado, foi ele com os conselheiros do estado de Gibeon, onde ainda estava o tabernáculo que havia sido construído no deserto. E ali uniu-se os seus conselheiros escolhidos, os capitães dos milhares, das centenas, e os juízes de todos os príncipes e todos os príncipes em todo Israel, chefes dos pais, em oferecer sacrifício a Deus e em consagrar-se plenamente ao serviço do Senhor. Salomão, ele tinha feito a escolha dele na juventude de servir ao Senhor e de honrar ao Senhor. E aqui diz que por muitos anos ele andou em retidão e ele andou servindo aos mandamentos do Senhor e obedecendo aos seus estatutos também. E mais adiante nós vamos ver que quando Salomão, ele fala para o Senhor que ele era ainda menino para reinar sobre todo o povo de Israel, ele estava mostrando a sua humildade e que Deus era mais forte do que ele e que ele estava tentando honrar ao Senhor também. Como hoje deve acontecer com quem também é chamado para liderar? Olha que interessante o que o Senhor Deus nos dá de informações sobre Salomão. Diz que ele era um homem forte, bom, ensinador de justiça, um exemplo de fidelidade. Mais para frente comenta que ele tinha acuidade mental, largueza de coração, brandura de espírito, capacidade para julgar o povo, discernir entre o bem e o mal. Isso tudo vem de onde? De Deus. Só se busca com Deus. Isso é considerado por Deus como verdadeira sabedoria. E Salomão sabia que a situação de homens que são colocados como líderes não é fácil. Mas devem eles, em cada atitude, em cada situação, em cada desafio, ver nisso um chamado para oração. Coitado do líder que não ora. Ele será um líder fraco e ruim. Com certeza absoluta. E o líder que vai para Deus e pede a Deus sabedoria, que cai de joelhos diante de Deus quando uma dificuldade acontece, vai receber o que nós encontramos no parágrafo que começa nesse capítulo de Profetas e Reis, capítulo 1, né? Com o terno fervor, Davi exortou, vai lá. Olhem isso daqui. Com terno fervor, de novo a gente encontra Davi. Que de agora em diante todas as informações vão ter Davi envolvido, né? Com terno fervor, Davi exortou Salomão a ser varonil e nobre. O que é isso? O que você entende pela palavra varonil? Ele tinha que ser homem. Entende isso? Davi, você tem que ser homem, Davi. Perdão, Salomão, você tem que ser homem, Salomão. E que interessante. E nobre. O que é nobreza? Há um nível, há uma situação, há um patamar a chegar lá. Não pode ser bagunçado, não pode ser de qualquer jeito. Nível, nobreza. A mostrar misericórdia. Misericórdia só vem de Deus. E magnanimidade a seus súditos. O que é uma pessoa magnânima? É uma pessoa que tem atitudes de um rei.
para com os súditos, tá? E em todo o seu trato com as nações da terra, honrar e glorificar o nome de Deus e tornar manifesta a beleza da santidade. Glória ao nome de Deus. Davi estava dizendo para Salomão: Salomão, você vai ter que observar que você não é dessa terra. Então mostre quem você é para os seres da terra. Avante. As inúmeras experiências difíceis e notáveis pelas quais Davi passara durante o curso de sua vida haviam-lhe ensinado o valor das mais nobres virtudes e levaram-no a declarar a Salomão em suas instruções no leito de morte: olha só, haverá um justo que domine sobre os homens, que domine no temor de Deus, e será como a luz da manhã, quando sai o sol, da manhã sem nuvens, quando pelo seu esplendor e pela chuva a erva brota da terra. Olha que, só Davi mesmo, né? Para poder fazer uma comparação dessa a um líder dirigido por Deus. Um líder dirigido por Deus, os seus liderados não se sentem com medo, desesperados perto dele, sabe? Falei, que horror, lá vem, rompe nuvem. Que medo, né? Então, isso é muito terrível. Um líder bom é aquele, quando você olha e fala, ele vai ter justiça para com meu nome, vai trabalhar comigo, vai me ajudar, vai me aproximar de Deus. Então, quando nós vemos essas qualidades de um líder, eu fico impressionada e eu peço isso a Deus que dê para nós. Nós aprendamos a liderar o mundo. Parte da vida de Salomão foi grandemente honrado. Mas logo após isso, Salomão também caiu e ele, vamos dizer que não se levantou tão fácil assim. Mas o nome de Jeová, ele foi honrado e Salomão, ele pôde louvar ao Senhor também. Ele escreveu muitos provérbios falando sobre, mostrando a sabedoria que Deus havia dado para ele, mostrando a grandeza do Senhor também. Muito bem, nós já vimos que a promessa divina se cumpre na vida de Salomão. Nós vimos que ele tinha uma humildade para reconhecer que aquilo que ele tinha não vinha dele mesmo e ele tinha desejo de honrar a Deus por isso. Agora, no entanto, nós também podemos ocupar uma posição de responsabilidade hoje. Disse aqui o parágrafo que a posição que um homem ocupa, começa esse parágrafo, os que ocupam hoje posição de responsabilidade. E na segunda linha diz assim, quanto mais alta a posição que um homem ocupa, quanto maior a responsabilidade que tem de levar, mais ampla será a influência que exerce e maior sua necessidade de dependência de Deus. E ele deve lembrar-se que, como chamado para o trabalhar, vem o chamado para andar prudentemente perante seus companheiros. Deve ele permanecer ante Deus na atitude de um discípulo. Olha que interessante isso. A posição não concede santidade. O que concede santidade é estar perante o Senhor. E Salomão, ele entendeu isso quando escreveu o Provérbios 25. Lá no verso 27, no finalzinho, ele disse assim, olha, a busca da própria glória não é glória. Por isso, se você tem dons e talentos que o Senhor lhe concedeu, sempre tenha em mente, nunca se elogie. Deixe que Deus e os outros elogiem você. Isso é grandeza. Salomão, ele não se elogiava. Os outros o elogiavam. Deus o elogiava. Mas a gente nunca deve fazer isso mesmo, porque leva à exaltação própria. Enquanto Salomão manteve assim as suas ações, a verdadeira grandeza, a divina sabedoria pelo qual ele era inspirado, foi um testemunho para converter outras pessoas. Que Deus nos ajude a ser da mesma maneira. Santo Deus e amado Pai, em nome de Jesus nos dê sabedoria, Senhor. Que em nome de Jesus tenhamos sabedoria para pedir sabedoria. Porque eu sei que até para este pedido que Salomão fez, foste tu, Senhor, que o instigaste para que isso acontecesse. Porque todo dom perfeito vem de ti. Todas as coisas boas só procedem do Pai das luzes. Então, Pai Santo, faça em nossa vida o que é preciso fazer. Reorganiza a nossa história, reorganiza a nossa vida. Que possamos para todas as coisas pedir a tua orientação, tua interferência. Nós precisamos disso, Senhor. Ajuda-nos a entender que fazemos parte do grande plano de Deus, grande, imenso plano de restauração do universo, e que nossa parte, Senhor Deus, tem que ser cumprida. Ajuda-nos a cumprir com honra, com varonilidade, Senhor, com cabeça erguida, que em nome de Jesus possamos ser contados entre aqueles que, embora humildes, possam entender que são filhos de um rei. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Vamos lá.
Que Deus abençoe vocês e até amanhã. Um abraço.